Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos do homem. Em seguida, cuspiu e tocou-lhe a língua. Então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse: Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram e sua língua ficou livre, e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não contassem isso a ninguém. Contudo, quanto mais os proibia, mais eles falavam. E o povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: esse tem feito tudo muito bem. Faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Cubra sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, que o Senhor venha nos tocar nessa manhã. Venha tocar em nosso íntimo, venha tocar em nosso ser. Venha produzir, meu Deus, esse toque de cura, esse toque que mexe, que transforma, que liberta, que opera sobrenatural em nossas vidas, Pai. No nome de Jesus, se você crer, diga amém. O tema da nossa mensagem de hoje é Efatá. Diga comigo, Efatá. Receba o toque de Deus. Que milagre diferente, né? A metodologia do milagre aqui foi muito diferente. Mas interessante que cada cura que Jesus fez, com cada detalhe, tem um significado especial para revelar o seu poder. Então, cada milagre que Jesus fez e que ficou registrado, a forma como ele fez, tem um significado. Tem algo que a gente precisa aprender para poder praticar. Mas só para você entender o contexto, dessa passagem aí, o mestre estava fora de Israel, estava andando pela região de Tiro, de Sidom, aí foi passando por aquela região de Decápolis, aquelas cidades ao redor da região da Galileia, com aquele povo que não conhecia o Deus de Israel. Então, Jesus tirou um período do seu ministério para pregar para outros povos, para poder mostrar para a gente que a obra que ele tinha para fazer era para todas as nações, não era só para o povo de Israel. E interessante que muita gente foi o quê? Crendo, conhecendo esse Deus de Israel, conhecendo, fazendo uma aliança com Jesus, né? Interessante. Nesse período que ele estava andando, levaram para ele um surdo, e tudo indica que era gago, né? Ele era surdo e gago, né? Ou surdo, e geralmente a pessoa não fala direito, porque ela não escuta direito. Então, quanto menos ela escuta, menos ela fala. Geralmente é assim, na maioria das vezes. Então, ele era surdo e mal podia falar, porque não escutava nada, né? Então, tudo indica também pelo texto que esse cidadão era assim de nascença, né? Ele era assim de nascença. Então, levaram, né, esse homem que tinha dificuldade de se comunicar, porque a comunicação ela vem pelo ouvir e vem pelo falar, correto? Né? Você recebe a mensagem e você libera a mensagem. Então, para a gente se comunicar tem que ter isso, né? Então, ele simplesmente tinha muita dificuldade de se comunicar. E o interessante é que hoje nós vivemos em um mundo em que há muita informação, mas a comunicação é muito difícil. Hoje a gente tem acesso a todo tipo de informação. A tecnologia faz com que a gente literalmente não precise, entre aspas, entendeu? Ouvir ou falar para poder se comunicar, né? Por conta dessas questões, o ser humano inventou muita coisa para as pessoas terem acesso a se comunicar. Mas o problema é que mesmo com tudo isso, o ser humano está cada vez mais com dificuldade de se comunicar. Dentro de casa, no trabalho, nos meios acadêmicos. É impressionante, né?
As pessoas conversam com quem está longe e ignoram quem está perto. Impressionante. Tem gente dentro do seu quarto, dentro da sua sala, que está ali, está conectado com o mundo todo, mas não fala com ninguém dentro de casa. Pessoas que têm toda uma vida dentro desse mundo virtual. Tem pessoas que gastam quantias exorbitantes de recursos para manter um padrão de vida dentro de jogos online, para conviver com pessoas. Tem jogos que simulam, não estou falando de jogos de aposta, estou falando de jogos. Tem jogos que simulam uma realidade numa cidade. Então tem aquela cidade, a pessoa, né, ela compra o direito dela para ser um habitante daquela cidade, e ela vai simular o dia a dia dela dentro daquela cidade. Ela constrói, ela estabelece vínculos, ela conhece pessoas, ela vai construindo, ela vai trabalhando dentro do computador aquilo que era para ela fazer aqui fora. E aqui fora, ela não fala com ninguém. Mas lá dentro, ela se relaciona com o mundo todo. Olha só como é que está o mundo hoje. É impressionante. Sabe, irmãos, na vida espiritual, você sabia que também acontece isso? Pois existe muito conhecimento religioso, mas precisa de mais comunicação espiritual. Tem muita gente que hoje tem um entendimento, sabe falar bonito, ouve muita coisa sobre o reino de Deus, sobre as questões de Cristo e tudo, mas de fato não se comunica com Deus. Não tem relacionamento com Deus. Tem muita informação sobre o reino, sabe de muita coisa, vê muita coisa, assiste muita coisa, mas não sabe de fato, não conhece. Por quê? Porque não tem relacionamento com Deus. Não se comunica com o Senhor. A mudez e a gagueira aqui podem simbolizar para nós hoje o não ouvir e não falar com Deus. Né? Esse homem que era surdo e gago, ele não ouvia e não falava quase. Você sabia que tem muito crente surdo e gago com relação à sua vida com Deus? Você sabia que tem muito crente que quando ele sente de fato a presença de Deus, ele não consegue falar, ele gagueja porque ele não sabe o que falar. Não sabe. Porque não tem a habilidade de se comunicar com Deus. Muitas pessoas falam e ouvem bem, mas não conseguem ter um relacionamento com Deus. Como, por exemplo, lá no início, o ser humano que errou e pecou e se escondeu do Senhor. Gênesis 3:8 diz: quando o homem e a sua mulher ouviram o som do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim ao sopro do vento de dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Muita gente, muito crente, não consegue mais falar com Deus porque está com vergonha. Está com vergonha do pecado, está com vergonha do estilo de vida. Aí a pessoa continua crendo e tudo mais, mas faz como Adão e a Eva, se escondem quando o Senhor aparece. Hoje o Senhor quer tocar na sua igreja. Hoje Ele quer lhe tocar. Ele quer lhe curar. Como Jesus curou aquele surdo. O Senhor hoje, através do seu Espírito, quer abrir os seus ouvidos para você voltar ou começar a ouvir a voz de Deus. Porque Deus quer falar com você. O que te impede de conversar com Deus?
Vamos entender aqui o resultado da cura espiritual, aprendendo aqui com algumas lições de Jesus no momento que curou esse surdo. E a primeira coisa que a gente vê aqui é a intimidade. Diga comigo, intimidade. O versículo 33, a parte A de Marcos 7, diz assim: apresentaram esse surdo para Jesus e aquela multidão muito grande, mas Jesus, olha só, Jesus pegou esse homem, diz assim, ó, depois de levá-lo à parte, longe da multidão. Jesus inicia a cura criando um ambiente de intimidade. Expressa cuidado pessoal ao separar o homem para um local reservado. Prepara um ambiente seguro, pois o homem vivia vulnerável e Jesus o protege. Olha só o que Jesus faz. Antes de qualquer coisa, Jesus pega aquele homem e diz assim, gente, dê licença que eu vou tratar com ele agora. E todo mundo ficou para lá e ele pegou esse cidadão e levou o cidadão para longe dos outros. Isso é muito forte. O objetivo aqui de Jesus era proporcionar intimidade espiritual. Diga comigo, intimidade espiritual. Jesus trabalha profundamente no secreto. Se você quer realmente ouvir a voz de Deus e receber o toque de Deus, você tem que aprender a ter uma vida no secreto. No secreto. Existe uma vida no secreto e existe uma vida como igreja. Entenda isso. E as duas são igualmente essenciais para o nosso crescimento. Aqui nesse momento, nós estamos aqui tendo a nossa vida como igreja. Nós precisamos vir para a casa de oração para buscarmos juntos a direção de Deus. E isso é fundamental e necessário para a gente entender que a gente faz parte de um corpo, que a gente não está sozinho, que a gente faz parte de uma comunidade da fé. Isso é muito importante e necessário. Mas outro aspecto da nossa vida espiritual é no secreto também. Sabe? E a gente precisa aprender a buscar a Deus e a se relacionar com Deus no secreto. Às vezes Deus nos retira para tratar o que só pode ser curado longe da multidão. E aqui, bem aqui, eu quero abrir um parêntese aqui. Você sabia que muitas vezes, das vezes que você se viu sozinho, não foi as pessoas que te abandonaram? Não foi a igreja que te abandonou? Não foi o pastor que não ligou para a sua necessidade? A maioria das vezes que você se viu sozinho, foi o Senhor Jesus que te tirou do meio da multidão para te tocar, para te tratar, para te curar. Sabia disso? Não adianta estar culpando o pastor, não adianta estar culpando o irmão, não adianta estar culpando a igreja. Vamos ter um entendimento mais maduro. Se você começa a falar com todo mundo, começa a gritar, ei, eu estou precisando de ajuda, ei, eu estou aqui, parece que não tem ninguém, então já ligue logo o botão e diga, Senhor, o que o Senhor quer comigo? O que o Senhor quer comigo? Porque não é possível. Muitas vezes o Senhor nos retira do meio da multidão, nos retira do meio dos nossos, para tratar conosco. Só Ele e nós, como Ele fez com esse cidadão. Uma outra lição que a gente vê aqui nesse milagre é o amor. Ele separa a gente, mas Ele separa e vai tratar a gente para ter intimidade, confronto, mas com amor. Porque Ele faz isso por quê? Porque Ele nos ama. Ele sabe que se a gente ficar no meio da multidão, a gente vai continuar naquela vida de aparência. E Ele quer transformar o nosso interior. Para isso Ele tira a gente
e vai tratar com a gente, mas Ele trata a gente com amor. Então Ele separou esse cidadão, colocou ele para o lado, e a parte B do versículo 33 diz assim: Jesus colocou os dedos nos ouvidos do homem, em seguida cuspiu e tocou a língua. Uau! Hoje, se um sacerdote for fazer um negócio desse, meu Deus do céu. Mas foi o que aconteceu. Por isso que Jesus separou ele à parte, você está me entendendo? Porque ele iria fazer algo totalmente diferente, fora do padrão, e a multidão ia se escandalizar. A multidão ia, questionar. A multidão ia criticar, e se tivesse celular naquela época, todo mundo ia filmar e ia postar. Imagina o nível da confusão. Como até hoje tem muitos casos que vira meme no meio da igreja, casos inusitados. Eu prefiro me resguardar. Porque uma situação dessa, Jesus separa esse homem, quando ele fala toca no ouvido, o termo original indica que ele não toca, ele coloca os 2 dedos dentro do ouvido dele. Você está me entendendo? Não é questão de colocar assim, não, ele bota o dedo dentro do ouvido. Depois tira, cospe na mão, e a saliva dele lhe passa na língua do cidadão. Meu irmão, olha só. Então, Jesus tocou exatamente onde o homem sofria. Por que Jesus fez isso? Porque ele tocou exatamente onde era o principal, o ponto nevrálgico de sofrimento daquele cidadão. O que mais fazia ele sofrer eram os seus ouvidos que não funcionavam e a sua língua que não funcionava. O que ninguém queria tocar em sua carne ferida para comunicar graça com o seu poder de cura. Então Deus está pronto para nos ouvir e nos tocar com o seu amor. Isaías 59:2 diz assim: vejam, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Não é que o Senhor esteja surdo para o seu clamor. Não é que o braço dele esteja encolhido, ou cruzado, ou para trás, que ele não queira estender a mão para lhe ajudar. Não. Não é isso. Muitas vezes, a gente não ouve a Deus porque a gente está surdo. Como esse surdo. Ele queria ouvir, sofria por não ouvir, mas ele queria ouvir, mas não conseguia ouvir. Tem muito crente que quer ouvir a voz de Deus, mas está surdo. E precisa de um toque de cura para poder ouvir realmente a voz de Deus. Jesus ainda toca áreas que escondemos. Olha o que diz o versículo 2: contudo, as suas maldades separam vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, por isso ele não os ouvirá. Então existem questões internas que nos separam realmente da presença do Senhor, e nós temos que estar muito atentos com relação a isso, amém ou não amém? Temos que entender que muitas vezes nós temos sim hábitos, temos costumes que desagradam a Deus, e muitas vezes não são questões pecaminosas, muitas vezes são, mas muitas vezes são questões que não são pecados explícitos, mas se tornam prioridades. Simples assim. Tem gente que não consegue
passar 5 minutos orando, mas consegue passar 2 horas no celular vendo vídeo. O que é isso? Ver vídeo em celular é pecado? Não, não é pecado. Mas o problema é que muitas vezes esses hábitos se tornam prioridades acima da prioridade de ter um relacionamento com Deus. Aí é perigoso. Aí como é que a gente quer ouvir Deus se as nossas prioridades estão muito acima das coisas, né? Então a gente precisa ter esse entendimento. Só um momentinho, queridos. Então nós precisamos ter esse entendimento. Sabe, queridos? Então escute, para nós recebermos a cura, nós temos que ser tocados. E quando Jesus toca, Ele vai tocar exatamente nos pontos em que nós estamos mais sofrendo. Traumas, culpas, medos silenciosos e tantas outras questões que estão aqui dentro do nosso interior. Se você quer ser curado, não tenha medo de ser tocado. Se você tem medo de ser tocado, então não vai receber cura, porque com Jesus é assim. Daí que vem o tal do nome tratamento. O tratamento. Você que é da área da saúde, você sabe como é que é o tratamento. Tratamento é tratamento, meu irmão. Eu ainda não vi um tratamento bom. Todo tratamento causa dor, causa desconforto, né? Causa incômodo, muitas vezes constrangimento. Todo tratamento, pelo que eu sei, todo tratamento não é bom. O tratamento, mas o resultado dele promove o quê? Cura, recuperação, restauração. E é por isso que muita gente não se submete ao tratamento, porque o tratamento dói, né? Tem uma palavra muito bonita para quem, por exemplo, sofre um acidente, uma torção, uma coisa, que é a fisioterapia. Olha, eu vou fazer minha sessão de fisioterapia. Aí chega lá, meu irmão, o fisioterapeuta pega, estica e puxa e tal, e o camarada grita que é uma agonia, e dói e tudo. Aí a pessoa chega, ai meu Deus do céu, sofri tanto, dói tanto isso, eu não vou mais amanhã. É assim, né? Eu lembro que eu peguei uma ferrada de arraia nos tempos antigos. E no tempo antigo, o remédio para tudo, de gripe a ferrada de arraia, era bezetacil. O médico me passou 11, de 3 em 3 dias. E eu tomei as 11. Quando foi a 11ª, eu já estava por conta. Vai, aplica aí. E ainda não tinha inventado anestesia para misturar com o negócio lá do pó. Então era no analógico. E é por isso que a gente é meio bruto até hoje, porque o negócio foi sério. Mas eu ficava de olho no quê? Eu ficava de olho no resultado do tratamento, porque naquela época tinha muita raia nesse beiradão, e era comum as pessoas terem muitos buracos, muitas cicatrizes profundas, porque não cuidavam, aquela infecção, sabe, ampliava muito, né? E ficava aqueles buracos muito grandes. Até hoje tem muitos avós, muitos pais idosos que têm, sabe, sérias cicatrizes profundas mesmo nas pernas, dos pés, dos dedos, né? Por conta da infecção do veneno, da toxina da ferrada da arraia, que ela come mesmo aquele pedaço de carne, e depois que come ali não recupera mais, fica sara, né? Fica ali, mas aquele buracão fica. Eu não queria aquilo no meu pé. Eu disse, não, eu vou me submeter ao tratamento, vou pagar o preço, e graças a Deus, né? Ficou só uma cicatrizinha
pouca. E é desse jeito que Jesus quer fazer conosco. Quer tirar realmente toda a podridão que o mundo e o pecado colocam dentro da nossa alma. E fica ali inflamando. De tempo em tempo fica ali inflamando. De tempo em tempo toca ali um negócio. De tempo em tempo vai lá, pai, mexe tudo de novo. Aí vem tudo à tona de novo e fica aquele negócio. Jesus quer curar. Jesus quer tirar isso de dentro. Mas para isso ele precisa chegar lá. Então você tem que abrir realmente e deixar o Senhor tocar na sua vida. Sabe, irmãos? Uma outra lição que a gente vê aqui, nesse milagre, é a fé. É a fé. Olha só o que diz o versículo 34, a parte A. Então, voltou os olhos para o céu, e com um profundo suspiro, olha só, ele tocou no ouvido, tocou na língua, olhou para o céu e deu um profundo suspiro. Irmãos, o suspiro revela o quê? Compaixão profunda da situação daquele homem. Eu acredito que quando o Senhor Jesus tocou nele, a dor dele, tudo aquilo que aconteceu com ele, passou para Jesus. E Jesus sentiu muita compaixão daquele homem. Sabe? O peso do sofrimento humano. Por quê? Porque Jesus sente a dor humana. Jesus se coloca no nosso lugar, sempre. Então ele sente a dor humana. Com essa intercessão silenciosa, Jesus apresenta aquela dor para o Pai. Né? O olhar para o céu revela a dependência, mostrando pela linguagem corporal que a fonte do milagre é o Pai. Jesus olhou para o céu e apresentou aquela causa daquele homem, passou para Cristo e ele levou ao Pai. E disse assim, com esse suspiro: Pai, cure esse homem. Cure esse homem. Porque a dor que esse homem sente é muito grande. E é uma dor de uma vida inteira. Cure ele, Senhor. Então, antes de agir, Jesus ora e suspira, ensinando a fé que conecta com o Pai. Então, meus irmãos, para a gente ser curado, para a gente ser tocado, temos que crer. Temos que crer. Se você não crê, fica difícil. Você sabia que tem muita gente que descansa na fé do outro? Ele diz: pastor, tudo bem, pastor, eu entendo e tal, que Jesus opera e tudo, mas eu quero que o Senhor ore, porque a sua oração é forte. Tem gente que fala assim. E a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não terceirizar a fé. Amém? Porque se você prestar atenção, todas as vezes que Jesus curou, todas as vezes que Jesus salvou, todas as vezes que Jesus libertou, todos os milagres, pelo menos os descritos na Bíblia, ele diz o seguinte: agora vai, porque a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé te libertou. Você está me entendendo? Amém? Então nós temos que crer. Nós temos que crer, nós temos que de verdade ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. E a quarta e última lição é a palavra. Jesus tocou naquele homem, nos ouvidos e na língua, olhou para o céu, suspirou, aí depois ele olhou para o homem. Olha o que diz o versículo 34, a parte B. Disse-lhe: Efatá, que significa abra-se. Efatá significa abrir, como uma ordem criativa, como no Gênesis, que com a palavra tudo foi criado.
Ou seja, Jesus transforma a realidade com sua voz libertadora e o que estava preso se solta. Então Jesus orou ao Pai e com certeza ele recebeu a resposta. Aí com a autoridade dada pelo Pai, ele liberou a palavra e disse: abram-se os ouvidos, solte a língua. Então isso é autoridade, isso é o poder da palavra liberada. Então se você quer crer, libere a palavra. Esse é o principal sinal para você aumentar em fé, sabia disso? Porque a Bíblia diz, Jesus falou que a boca fala do que está cheio o coração. Então se a gente começar a falar, começar a decretar, começar a liberar a voz profética, numa hora, meu irmão, o negócio começa a encher aqui dentro e começa a ser liberado com fé, aí a coisa começa a acontecer. Gênesis 1 diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Mas em João 1 e 2 diz que no princípio ele era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Ou seja, lá no princípio, quando Deus criou os céus e a terra, Jesus estava lá com ele, a palavra sendo liberada. Sabe, irmãos, Hebreus 1:3 diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, e sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. E depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então hoje quem tem a palavra, a autoridade da palavra é o nosso Senhor Jesus. Aquilo que ele fala, acontece. E é por isso que ele liberou a palavra: efatá, abra-se, solta. Então nós precisamos, para ser tocados por Deus, nós precisamos crer e liberar a palavra. Mesmo você não vendo, mesmo você não sentindo, tem que liberar a palavra. Onde é que você tem mais sofrido? Pois é lá que você tem que liberar a palavra. Onde é que você mais está precisando? Então é lá que começar a liberar a palavra. Ele devolve a capacidade de ouvir e falar para aquele homem, restaurando a sua identidade. Há áreas na vida que só se abrem quando Jesus fala conosco, tirando todo o impedimento em nossa vida espiritual. E aí depois que Jesus opera o milagre, a mudança vem, a restauração vem, a libertação vem. É um negócio assim que as pessoas ficam impressionadas em ver. O nome disso é testemunho. As pessoas mudam. Quando Jesus toca, não é religião. A pessoa muda porque ela foi liberta, ela foi tocada. Então não é uma questão, agora tu é da igreja, então tu não vai mais fazer isso, não vai mais fazer isso, fazer isso. A pessoa deixa de fazer, não porque ela entrou numa religião, ela deixa de fazer porque ela foi tocada por Jesus. Aí sim. Versículo 37 de Marcos 7 diz: o povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele tem feito tudo muito bem. Faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Deus, que está pronto para lhe tocar e lhe curar naquela área em que mais você tem sofrido. As pessoas que testemunharam essa cura reconhecem o poder de Deus e glorificaram, mas antes estavam como o mudo, não conseguiu dar glória a Deus.
Jesus pediu para não contarem o que aconteceu, porque ainda não era o momento certo e não tinha o propósito de expor ou aparecer, e com isso também estava ensinando o quê? Humildade. Jesus não queria aparecer naquele momento, porque não era a hora. Um milagre desse tamanho, ele poderia muito bem usar isso para poder fazer já a propaganda do ministério dele, mas então ele nos ensina uma grande lição de humildade aqui. Então, se você tem tido dificuldade de ouvir e falar com Deus em oração, o Senhor quer abrir os seus ouvidos e quer abrir os seus lábios espiritualmente, para você ter intimidade, para você sentir o amor de Jesus, para você aumentar a sua fé, ser tocado, receber resposta, e a palavra que opera tudo em nossas vidas. Fique atento à voz do Senhor. Abra os seus lábios para glorificar o seu poderoso nome. Jesus quer lhe curar. Ele tem interesse em lhe curar. Ele tem interesse em lhe tocar. Deixe o Senhor te tocar. Deixe o Senhor te curar. Que o Senhor nos ajude nessa busca. Que o Senhor nos ajude a termos ou voltarmos a ter essa habilidade de ouvi-lo, de ser tocado por Ele. Fique de pé no nome de Jesus e aplauda ao Senhor, porque Ele é muito, muito bom.